Esta conferência será gravada agora. Perfeito. Então, eu dou boa tarde a todos os que estão participando aqui conosco. É um privilégio, mais uma vez, contar com a presença do professor, doutor em Direito, Pedro Pulsato Peruso, foi meu professor na Academia de Direito, nos tornamos aí amigos, e é um privilégio contar com ele aqui para a gente falar de um tema tão bacana, tão provocativo, né, tão interessante para todo mundo, fazer com que as pessoas reflitam um pouco sobre o nosso conceito de liberdade, enfim, aí eu trouxe essa mente brilhante para discutir um pouco com a gente. Se eu fizer a apresentação, eu vou faltar com metade do currículo dele. Então, professor, eu vou pedir para que você se apresente, por favor, para que todos possam conhecê-lo. E depois a gente pede para o pessoal, se possível, se quiserem também se apresentar, para você conhecer com quem nós estamos falando, quem será nosso público, e aí a gente toca com o nosso tema. Pode ser? Claro, ótimo. Obrigado, William, toda a equipe da Knife. A gente está aqui num bate-papo, tá bem informal. Então, William, mente brilhante, só se fosse quando você me conheceu. Hoje a minha mente está ficando branca, tá? Então, com esse registro, eu hoje estou como professor do mestrado em Direito da PUC de Campinas, dou aula na graduação também, advogo, mas só tenho feito uma advocacia pro bono, tá? Para um grupo de aproximadamente 16 mil pessoas que na infância foram separadas dos pais por conta da hanseníase. A gente vem construindo nos organismos internacionais, internamente, aí uma política de reparação integral, de memória e verdade. Mas eu conheci o William, eu não me lembro se eu fui seu professor de constitucional ou de direito do trabalho, né? Lá nos idos de 2008, 2009, talvez, já faz bastante tempo. E desde 2016, quando eu terminei meu doutorado em São Paulo, eu vim para Campinas e estou aqui na PUC de Campinas com dedicação integral à docência. Então, mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui agora. Acho que no curso do nosso bate-papo eu vou procurar trazer algumas experiências aí da minha trajetória também, mas eu disse para o William que me interessa muito participar dessa nossa reunião, dessa nossa roda de conversa, para ouvir as experiências de vocês também, tá? Eu que sou antes de tudo, né, um professor que faz pesquisa, a pesquisa ela só acontece ou ela só pode ser anunciada como alguma coisa que tem projeção social se ela tiver o contato com a realidade. Então, assim, de início, quer dizer que eu tenho muito pouco a ensinar para vocês, eu acho que a gente vai mais aqui bater papo, e a minha perspectiva é mais provocar do que gerar conclusões, apresentar saídas e tudo mais. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês nesse aniversário, eu desejo muito sucesso sempre. O William é um cara que eu gosto muito, tenho muita consideração, e seria muito legal se eu pudesse, muito brevemente, saber o que vocês fazem, só para eu também poder me situar um pouco na condução dessas provocações que eu vou fazer a vocês aqui, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado e sucesso aí sempre para a NAI. André, quer começar? Você que já está com a câmera aberta, uma apresentação rápida aí para o professor Pedro, por favor, cara. Opa, boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Tudo bem? Bom, posso falar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu já estou há mais de 20 anos aí trabalhando nessa parte de recursos humanos e departamento pessoal. Eu tenho um nível superior da Unip, pós-graduado pela Anchieta, né? Na área de recursos humanos sobre EAD, né? E também já peguei todos os segmentos de RH, parte de políticas, auditorias, também já fiz.
Eu não tenho muito o que falar, né, nessa parte. É mais a experiência que a gente vive mesmo. E aí vai se adaptando com as mudanças, né, e crescendo aí conforme as necessidades, né? Mais ou menos isso. Obrigado. Breve Obrigado. resumo. Isso, obrigado. Quem mais quer se candidatar aí para fazer uma apresentaçãozinha rápida aí de 10, 20 segundinhos aí, nome, o que faz, só para a gente orientar o professor de que forma nós vamos conduzir o evento, porque é um tema bastante provocativo aí. A Ana abriu já o microfone. Vai lá, Ana. Vamos lá, né? Eu sou a Ana, eu trabalho no escritório de contabilidade, essa loucura toda também, que nem o André. Parte de RH não tem muito lá dentro, é só a mesma loucura mesmo de todos esses clientes. Tá bom, obrigado. Prazer. Bacana. Agora quem vai? Vai a Adriana, vai a Patrícia. Eu acho que o pessoal A Paloma está no trabalho, ela comentou aqui. Ela comentou no chat aqui. Bom, bacana. Se ninguém mais, a gente vai devagar, aí o pessoal costuma começar a falar. Então vamos lá, mestre. Eu não sei se você deu uma olhadinha num texto que eu mandei aí para a gente dar início, se você concorda com a gente iniciar daquela forma, ou se você quer começar aí. Então vamos lá. Não, Pode falar, mestre, desculpa, eu te interrompi. Não, eu estava lendo aqui mais uma mensagem, a Paloma está se apresentando aqui pelo chat. Legal, Paloma, obrigado. William, veja, eu acho que aquela proposta está boa, então se quiser começar a fazer uma contextualização, a gente segue, tá bom? Então, vamos lá. Eu mandei para o professor uma ideia de pauta para a gente começar a nossa discussão. Eu vou fazer uma leitura muito rápida aqui do que eu escrevi para ele, tá? No modelo clássico de escravidão e exercício do poder sobre o homem, na ocasião sobre o negro, quando falávamos de escravo, falávamos aí da mão de obra negra sendo tratada aí como objeto, sem se importar para as necessidades. Então, nós tínhamos lá o dono que tinha poder, propriedade sobre aquele objeto, que era aquela pessoa, então ela não tinha aí a sua liberdade ou as suas necessidades assistidas, era simplesmente serviço. Com base nesse contexto e trazendo isso para um paralelo atual, em que nós trabalhamos mais ou menos da mesma forma, que a gente acaba sendo refém em razão do nosso cenário econômico. A gente tem uma liberdade, mas ela não pode ser exercida no momento em que a gente quer fazê-la. Eu preciso fazê-la quando o patrão me autoriza. Vou dar um exemplo clássico agora, né? Nós temos essa palestra com um tema bastante interessante, mas as pessoas não podem participar porque estão em horário de trabalho. Então, eu não tenho uma liberdade que eu julgo tê-la. Eu acho que eu tenho uma liberdade, mas eu estou preso dentro de uma rotina. Então, se na época nós tínhamos algumas amarras físicas, hoje nós temos algumas amarras de forma coercitiva, mas nós ainda temos algumas amarras, sejam elas mentais, porque nós nos submetemos a elas, ou seja elas dependência financeira mesmo. Então, a gente acaba ficando aí acorrentados, tal como era na época, sem as devidas represálias físicas, mas nós temos aí as represálias econômicas. E eu queria, então, começar mais ou menos desenvolvendo essa ideia e qual seria o ponto de vista do professor nesse sentido. Legal, William, vamos lá. Você sabe que hoje de manhã, né, eu estava ali alinhando, né, o nosso encontro com você, eu estava no mercado fazendo compra. E logo depois que a gente tinha trocado algumas mensagens, eu passei pelo caixa e aí tinha uma moça ali, né, ajudando a fazer o pacote, chorando e dizendo: nós acabamos de ir ao RH e junto com a fulana e a ciclana e
todo mundo saiu chorando. Aí a mulher que estava passando as compras falou, mas vocês vão ser despedidas? Ela, não. Foi humilhação pura. E ponto, né? Eu falei, poxa, que coincidência, né? A gente está aqui, eu estou aqui alinhando com o William uma conversa sobre trabalho, sobre escravidão e tudo, e logo no começo do dia eu me deparo com uma situação como essa, né? E aí também, assim, pensando, né, poxa, fiquei me perguntando como é que essa moça está se colocando diante dessa humilhação, num contexto de pandemia, de desemprego estrutural, né, de redução cada vez maior do direito constitucional a um pleno emprego, né, que seria uma ideia de segurança no emprego, né, de você poder estar no emprego e planejar, por exemplo, uma família, planejar um filho, 2, planejar, por exemplo, o financiamento de um apartamento, financiamento de uma casa. A Constituição falou, olha, é direito, né? Só tem como a gente falar em desenvolvimento social e valorização do trabalho humano dentro da perspectiva do pleno emprego, né? Só que num contexto de pandemia, né, somado a um processo de o que se chama de flexibilização, mas que depois a gente pode até olhar melhor para isso, mas eu não tenho visto flexibilização, eu tenho visto supressão de garantias, né, desse pleno emprego, nessas reformas que estão sendo feitas. Eu fico me perguntando, né, qual será que deve ser, que poderia ser, ou que seria uma postura possível para essa moça, né? Então, assim, ela tem poucas saídas, né? Então, ela tem, por exemplo, a primeira saída que é a que talvez marque a maioria da população, que é o seguinte, eu não vou tomar conhecimento disso, eu prefiro, né, viver na sombra ou viver na ignorância, porque é melhor, entende? Porque se eu for querer começar a revirar as coisas, pensar muito sobre o que aconteceu, ou eu vou me revoltar, né, e vou acabar perdendo meu emprego, né, ou eu vou me revoltar e mergulhar numa depressão. Então, veja, não tem uma saída consistente e clara como primeira oportunidade dessa pessoa falar o seguinte, não, eu não admito ser humilhado, eu posso ter eventualmente cometido algum equívoco, eu presto um serviço, eu tenho um contrato de trabalho, o contrato de trabalho pressupõe a subordinação, então eu sou subordinado a alguém, né? Eu estou subordinado a um conjunto de ordens, eu devo seguir ordens, mas se eu eventualmente não cumprir essas ordens, eu posso ser advertido, mas uma advertência ela não passa juridicamente pela humilhação, né? A advertência ela passa por um documento formal em que é registrado um erro, um erro no procedimento da prestação de serviço e que o funcionário assina, né? E depois de um conjunto de advertências você pode ter uma demissão por justa causa, né? Então, veja, a demissão por justa causa, em nenhum momento, e não existe lei no Brasil que regularize ou legitime a humilhação, né? A advertência até pode fazer alguém chorar, isso daí, assim, a gente não tem como controlar, às vezes uma pessoa está mais sensível, está mais vulnerável, mas a humilhação como forma de advertência, isso não existe na legislação. E aí, o que eu estava dizendo, né, quando aparece, né, essa primeira questão aqui, eu me lembro, né, de uma fala, né, da senhora Tubman, que ela falou o seguinte, vocês já devem ter lido isso, né? Ela disse o seguinte, libertei 1000 escravos, poderia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos, tá? Então, assim, tem uma questão de fundo aqui, pessoal, e acho que conversando com vocês que trabalham aí com prestadores de serviços e com tomadores de serviços, né? Porque a gente, normalmente, a gente tem uma dificuldade de compreender o conjunto da obra, né? E aí eu vou explicar o que eu estou querendo dizer com isso. Às vezes, eu digo o seguinte, eu sou advogado de empresa. Tudo bem, você é advogado, você presta o seu serviço
por exemplo, para aquela empresa. E aí, por exemplo, vamos pegar a área tributária. Tá? Então, eu oriento aquela empresa em relação a questões tributárias. Mas aí a pergunta que eu faço é a seguinte: eu oriento aquela empresa a pagar só o que ela deve pagar de tributo, ou eu oriento aquela empresa a sonegar tributo? Isso daqui é uma questão muito simples, porque a sonegação é crime. Então, existem pessoas que orientam a sonegação. E existem pessoas que fazem consultoria e fazem planejamento fiscal, que é coisa muito diferente de sonegação. Que é dizer o seguinte: eu sei que vai ter que pagar, mas você vai pagar certo e vai pagar só o que você deve. Da mesma maneira, quando, por exemplo, eu advogo para uma empresa na área trabalhista, eu estou olhando, né, o quê? Ou eu vou trabalhar como? Num ringue ou num espaço onde as pessoas produzem, circulam alimentos, outros bens, né, carros, motores, combustível, itens de beleza. O que é a empresa? Né? Porque tem muita gente que também entra nesse espaço para prestar uma consultoria para a empresa como se estivesse indo para uma trincheira. É o meu contratante daqui e os empregados dali. E os empregados é para dar porrada. Ou então, né, eu vou advogar para o sindicato dos trabalhadores, né, ou para um grupo de trabalhadores. Né? E aí vem o dono da empresa, por exemplo, o advogado dono da empresa, e fala o seguinte: olha, realmente teve um problema seríssimo aqui. Tá? E eu já orientei o dono da empresa que tem coisas erradas aí. E que a melhor coisa que ele tem a fazer é propor um acordo para vocês. Dado o contexto econômico da empresa hoje, nós temos essa proposta de acordo para fazer. E aí eu, como advogado daquele trabalhador, de maneira nenhuma, que é uma questão de honra, a gente vai para porrada. Bom, aí veja, né? Aqui a gente entra numa perspectiva, né, que no direito é muito marcante, né? E aí quem estudou direito pode não me deixar mentir aqui. Nós somos preparados para o conflito. Quando, na verdade, o processo ele deveria servir para solução do conflito. Só que, normalmente, quando você entra num processo judicial com um conflito, as partes saem com 2, 3 conflitos adicionais. Tá? Então, é por isso que eu estava brincando aqui, né, com os colegas antes, falando, olha, assim, trabalhar com direito nem sempre é aquela coisa mais legal e mais gostosa. Por quê? Porque é difícil, ou tem sido cada vez mais difícil, a gente encontrar colegas de profissão que estejam interessados no diálogo e na composição. Então, assim, eu não trabalho fora da chave da composição. Tá? Então, quando eu estou dizendo, olha, eu estou trabalhando com RH, pouco importa se vocês estão mais ligados nas condições dos trabalhadores ou mais ligados nas condições da empresa. Assim, que existem regras e existe uma ideia de fundo, que é o bom espaço de trabalho, né? Um espaço saudável de trabalho, um espaço de trabalho onde você entra e você sai cansado por ter trabalhado, não por ter sido humilhado, né? Por ter sido escorraçado, né? Ou por não suportar as pessoas que trabalham com você. Você sai cansado porque, poxa, trabalhar cansa, como jogar futebol cansa, certo? Você vai fazer uma caminhada, por mais gostosa que seja, ela cansa, né? Então, onde a gente deixa energia, cansa. Agora, não tem como a gente se desconectar. E só para te devolver a palavra aqui, William, antes disso. E por que eu digo que não dá para a gente se desconectar, pessoal? Porque nós dependemos uns dos outros. E isso é inevitável. Abram a geladeira da casa de vocês e me digam o que tem ali dentro que vocês produziram no quintal da casa de vocês. O leite. Tem vaca no fundo da casa de vocês que vocês tiram e colocam na geladeira, né? O refrigerante, sei lá, a cerveja, né? A comida que vocês comem, vocês plantam no fundo da casa de vocês? Ou vocês dependem de uma série de outras pessoas para produzir aquilo? E mais, o lixo da casa de vocês. Quem tem composteira, né? E cuida de 100% do lixo? Ou todo mundo aqui depende daquele camarada, normalmente homem, né? Que está atrás daquele caminhão, recebendo um salário, né, não muito condizente com a ideia da valorização social do trabalho, recolhendo o nosso lixo. Tá?
Tá? Então, assim, dito isso, acho que é nesse contexto já que eu queria anunciar que eu vou fazer as minhas provocações, as minhas reflexões, tá bom? Porque, assim, é difícil a gente falar de escravidão moderna sem entender que o projeto de trabalho, tá? Ou de valorização do trabalho que está em curso é um projeto que, em alguma medida, nos torna menos autônomos e, portanto, mais escravos ou mais escravizados no momento em que a gente vai se realizar na produção de algum bem ou de algum valor para a comunidade com a qual a gente compartilha a nossa vida. Tá? Então, feita essa provocação, William, eu vou te devolver aqui para ver se a gente faz um bate-bola, e aí, se vocês quiserem ir me interrompendo, a gente vai se interrompendo aí no meio do caminho. Tá? Bacana, eu achei sensacional a frase, óbvio, nossa, acredito que todos já tinham lido aquela frase clássica, libertei 1000 escravos, mas poderia ter libertado mais 1000 se soubessem que eram escravos, né? Dentro desse contexto, dentro de um cenário onde nós somos forçados, seja por estereótipo social e de que para se ter sucesso eu preciso mostrar o melhor celular, para mostrar sucesso eu preciso mostrar o melhor carro, eu tenho que estar com a melhor roupa, e isso me faz, então, refém de um sistema em que eu tenho que trabalhar, e saio feliz quando eu saio de casa à noite, chego em casa à noite, não consigo ver o sol, não consigo ver filhos, não consigo ver família, mas consigo produzir bens para que eles, então, tenham o seu status, que aí, desta forma, posta na rede social, mostra para todo mundo que está feliz, vai viajar para tudo quanto é canto, quando é possível, seja lá por uma fração das férias de 5 dias, de 10 dias, quando a Constituição lhe dá 30, mas o empregador é que fala para você, não, você só vai sair 5, sendo que essa prerrogativa é do empregado e não do empregador. A prerrogativa do empregador é determinar o período, mas a fração é do empregado. Então, a gente acaba aí se submetendo a isso em razão de tudo isso que a sociedade exige de nós. Então, a gente acaba nem se dando conta o quanto escravo a gente é, seja do que nós acabamos por construir, ou seja do que o próprio empregador determina para a gente. Quando eu me refiro à questão da sociedade, aí a gente já fala de um público um pouco mais, com poder aquisitivo um pouco maior. Mas quando eu falo do escravo moderno, que ele acaba sendo efetivamente escravo sem saber do empregador, é aquele cara que só consegue trabalhar para comer. Não é atendido nem pela Constituição, que fala pela dignidade em que ele tem que ter moradia, lazer, saúde, segurança, enfim, não consegue, ele só trabalha para comer. Porque uma pessoa que ganha hoje em torno de R$1.200, R$1.400, mais ou menos, que é o salário aí de um porteiro, de um coletor de lixo, esse cara, se ele tiver que pagar aluguel, ele vai pagar R$600, R$700 de aluguel, o restante só dá para comer. Se é que dá para comer aí de maneira satisfatória. Então, essa pessoa, ele não tem para ir e não consegue nem pensar em investimento em carreira, porque ele não vai sobrar recurso financeiro para ele. Então, aí a gente fica numa situação totalmente refém, né? E eu acho que o mais interessante da gente identificar também, né, nas rodas de conversa que eu faço, muitas delas as pessoas perguntam, lá no final, eu já vou adiantar aqui no começo, né, e aí, você acha que há esperança? Ou se acha? Tem muita esperança, porque tem muito projeto bacana acontecendo aí, projeto que está dando lucro para as empresas, sabe? Desde lojas de chocolate que compram a matéria-prima só de pequeno produtor, né? E que durante a pandemia teve projetos assim incríveis de manutenção de funcionários no emprego, sabe? Que cuida da saúde do funcionário e que tem uma margem de lucro assim excelente. Até recentemente eu estava vendo, né, um desses bancos, uma instituição financeira que está chegando no Brasil agora, que os investimentos deles com o dinheiro dos correntistas, por exemplo, vão ser destinados a projetos de sustentabilidade de comunidades tradicionais, por exemplo. Veja, é possível você lucrar e lucrar bem, né, sem ter que destruir o outro. Né? É possível você lucrar bem, né, e assegurar a dignidade mínima. Por quê? Porque
é melhor uma sociedade que está todo mundo vivendo dignamente do que uma sociedade que você sai para a rua e vê um monte de pessoas vivendo indignamente, né? Então, assim, uma das questões que me fazem pensar na escravidão moderna, por exemplo, são aquelas pessoas que não podem desligar o celular. Porque você trabalha 24 horas. Ah, mas de noite eu deixo ele na sala. Mas ele está ligado. Né? E muito possivelmente, se aparecer 2 pauzinhos no WhatsApp quando o chefe escrever, no outro dia vai ter esporro. Entendeu? E mais, né, isso daí vai gerando uma série de problemas. Eu estava acompanhando também uma situação dessa. Né? Durante a pandemia, muitas pessoas, né, tiveram uma oportunidade de trabalhar de casa. Né? Só que o que aconteceu ao ter que trabalhar de casa, por exemplo? Bom, eu tenho um filho pequeno, né? Então, com filho pequeno em casa é dureza, entendeu? Por quê? Porque eu vou pegar uma água na cozinha, aí, né, o que ia ser em 1 minuto e meio vira pelo menos 5, 8 minutos. Tudo bem. Essa é uma questão, é uma dificuldade, né? Mas, por outro lado, você estando em casa, você está mais com a sua família, estando mais com a tua família, com pessoas com quem mais você convive, ou ainda que você esteja sozinho, inevitavelmente você vai lidar mais com os seus espelhos, né, que são aquelas sombras, aquelas coisas que o trabalho, o dia a dia, o cafezinho com os amigos, aquela pausa para o cigarro para quem fuma, né, ou o almoço com a turma do trabalho, te tira essas coisas da cabeça. Né? Às vezes a gente passa 5, 10 dias sem pensar na gente. Por quê? Porque a gente está aqui, ó, trabalhando pra caramba. De repente vem uma pandemia, tá? Uma pandemia que te faz ter vários momentos de você com você. E muita gente adoeceu psiquicamente por conta disso, tá? Então, eu não estou dizendo que é fácil fazer isso. Estou registrando aqui que as pessoas adoeceram. Acabou de sair uma notícia, um levantamento aí recentemente, 80% dos alunos de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo estão com problemas psíquicos por conta do processo de isolamento. Isso é muito grave, tá? Daqui, nós vamos tirar o seguinte, as pessoas têm dificuldade de não trabalhar também. Porque por pior que seja o trabalho, é uma forma de você fugir dos seus fantasmas e das questões que você precisa enfrentar para se amadurecer. E aí, o que eu estava dizendo? Eu estava acompanhando um caso que o cara trabalhava pra caramba, porque estava muito ansioso, né? Tinha começado a beber pra caramba, aí se deu conta de que não daria para passar a pandemia consumindo álcool o tempo todo, né? Então, ele mergulhou no trabalho. E aí ele escrevia para o chefe, em momentos inoportunos, que o chefe não estava trabalhando, e o chefe não respondia, isso estava criando assim, crises de ansiedade seríssimas. Então vejam, pessoal, assim, eu comecei aqui falando, olha, a gente não vai polarizar, e achei importante a gente não polarizar empregador, empregado, essas coisas, por quê? Porque é um pano de fundo, é a forma como nós já incorporamos o papel do trabalho na nossa vida. É o que o William estava falando. O trabalho, ele não serve para a gente ter recursos financeiros, né, para ter uma vida digna. Não, ele serve para pagar conta, ponto. É muito diferente você ter dinheiro para ter uma vida digna de você ter dinheiro para pagar conta, né? Então, assim, as pessoas, se você reduz a carga de trabalho, né, vamos imaginar, se nós conseguíssemos reduzir para 6 horas a jornada de trabalho no Brasil, vocês acham que todo mundo ia começar a trabalhar 6 horas ou as pessoas iam ter 2 empregos? Eu aposto que as pessoas teriam 2 empregos para poder dobrar o número de boleto no mês. Né? Então, veja, isso daí é uma imposição do empregador? Não é. As pessoas que estão trabalhando também se colocam nessa posição. Acho que aqui está um papel muito importante para uma equipe como a de vocês aqui, que trabalham com seres humanos. Né? Antes de colocar minhoca na cabeça das pessoas para elas se revoltarem e botarem fogo nas fábricas, que não é isso, as pessoas acham que a gente está propondo isso. Não. As pessoas, sabe, o trabalhador ele precisa ter consciência de consumo, né? Porque se ele não tem consciência de consumo, ele pode ganhar o quanto for, nunca vai estar bom. Estava conversando com um colega, servidor público, de uma... Não vou dizer de onde que é, porque
enfim, eu acho que não faz sentido, mas é um órgão importante do sistema de justiça, tá? E estava dizendo que do círculo de amizade deles, tá bom? Esses caras ganham aproximadamente 30 mil reais por mês. Do círculo de amizade deles, ali, profissionais, 40% estava com o cheque especial estourado. Então, poxa, se você ganha 30 mil reais por mês, se você está com o cheque especial estourado, qual que é o motivo? Eu perguntei para ela, qual que é a hipótese que vocês levantam? Falaram o seguinte, o cara começa a frequentar o clube onde o colega ganha 150 mil reais. E ele não entende que é só o clube que eles frequentam. Então ele vai querer morar no mesmo clube que ganha 150, ele vai querer ter o mesmo carro, e aí por diante, o cara que ganha 30 mil reais, ele estoura o cheque especial, e aí se desespera, né? Se desespera. Por quê? Porque é muito ruim, e acho que todo mundo já passou por isso, o detalhe apertado no fim do mês, né? Então, assim, eu acho que está tudo muito conectado, né? Consciência de consumo, ela faz parte da consciência da condição de trabalhador, porque no fim das contas todos nós somos trabalhadores, inclusive quem emprega. É difícil você ver uma pessoa assim, eu só emprego e passo a vida no iate, curtindo, vivendo de rendimentos. Normalmente não é essa a realidade. Professor, posso fazer uma colocação a respeito da sua fala, quando você diz assim que todo ser humano, né, todo trabalhador tem que ter esse direito de viver com dignidade, né? Viver dignamente. A gente fez um trabalho no ano passado, né, William, que era a premiação dos melhores RHs do ABC Paulista. E foi cedido até pela Câmara de Vereadores de Diadema. Foi um momento muito bacana. E uma das empresas que nós visitamos, inclusive ela foi uma das ganhadoras, né? Eu não lembro bem o nome da empresa, William, mas você vai lembrar depois do caso. Prensa Schuller. Essa mesmo, Prensa Schuller. O RH dessa empresa, da Prensa Schuller, ela desenvolveu um trabalho social para os funcionários, a fim de que eles pudessem trazer algum tipo de benefício para a comunidade onde a empresa está inserida. E ela é inserida ali numa comunidade gigantesca em Diadema, chamada Favela da Coca. E essa gerente do RH, ela disse assim, olha, Ricardo, quando nós levamos os funcionários para pintar, por exemplo, a base policial, eles pintaram uma escola também, e tudo cedido material em parceria com a empresa. A empresa e o RH correu atrás da Tintas Coral, por exemplo, para ceder tintas e tal, só que os funcionários entravam com essa mão de obra. Ela falou assim que todos eles, a maioria deles, se sentiram dignos, porque uma que eles moram também na comunidade, e outra, quem não morava, mas sentia assim, poxa, eu estou fazendo um papel tão diferente agora, que eu sou além de um funcionário, eu sou alguém que faz a diferença. Então, para ela, esse projeto social trouxe dignidade e trouxe bem na produtividade também daquela empresa. Então, quando o senhor falou isso, assim, pô, viver com dignidade, logo associei a Prensa Schuller também. Muito legal. Eu vou aproveitar, antes de passar para o professor, eu vou aproveitar que eu queria fazer essa provocação também, da responsabilidade, veio muito a calhar o comentário do Ricardo, da responsabilidade de nós, gestores de RH, a responsabilidade que nós temos à frente do setor na condução das pessoas. A gente tem tanto para o bem quanto para o mal. Esse foi um exemplo do bem, mas eu vou dar aqui um exemplo do mal, por exemplo, em que o gestor de RH apenas reflete o que, de repente, ele ouviu numa reunião. Temos que reduzir custo. Então, ele vai lá e acha algum motivo para cortar uma cesta básica, porque o cara atrasou 20 minutos. Quer dizer, o cara vende 20 minutos porque, sei lá, aconteceu, estamos em São Paulo, aconteceu um atraso no ônibus, e aí a política da empresa que foi criada por ele é de absenteísmo zero. Então, se ele atrasou, ele perde a cesta. O desconto é no benefício. O cara já tem o salário tão ajustado. Então, aí você tem, de repente, o empregador nem sabe disso, porque talvez ele nem tenha acesso, uma empresa um pouco maior, ele nem tenha acesso a isso. E aí a gente acaba conduzindo essa situação e trazendo o caos para dentro da empresa, quando poderíamos fazer essa situação da gestora da Prensa Schuller, me perdoa agora que eu também não lembro o nome dela. Lembrei o nome da empresa, mas não lembrei o nome dela. Então, poderíamos fazer uma situação como essa e a gente acaba indo para o extremo, que é a maioria. Infelizmente, a gente, como está em várias empresas,
a gente acaba vendo alguns exemplos mais caminhando para o negativo do que para o positivo. E aí eu passo a palavra para o professor. Só reforçando, o nome dela é Nancy, tá, William? Nancy da Prensa Schuller. Isso mesmo, eu ia falar, era Nancy. Tá. Vocês, a impressão é de que isso é a regra, é isso? Perdão, professor, cortou um pouquinho aqui para mim. Não, a impressão é de que essa história de você assumir a figura daquele que oprime é bastante recorrente, é isso? É tendencioso. É tendencioso. É recorrente. Tá. A gente acaba assumindo a função de um opressor sendo oprimido. Uhum. Olha só, tem uma passagem aqui do Paulo Freire, na Pedagogia do Oprimido, que ele fala o seguinte, né? Raros são os camponeses que, ao serem promovidos a capatazes, não se tornam mais duros opressores dos seus antigos companheiros do que o patrão mesmo. Poder-se-ia dizer, e com razão, que isso se deve ao fato de que a situação concreta vigente de opressão não foi transformada, e que, nessa hipótese, o capataz, para assegurar seu posto, tem de encarnar com mais dureza ainda a dureza do patrão. Quando você estava falando aqui, eu me lembrei dessa passagem, e assim, isso daí acontece, né, é a ideia do capitão do mato, né? A gente fala do capitão do mato, né? É o cara que ele era oprimido, era ferrado, era arrebentado, aí de repente disseram para ele que ele não seria mais, mas ele teria que, para manter esse posto, destruir a dignidade de outras pessoas. Ele assume isso com muita competência, né? Mas aí a gente precisa escancarar, a gente precisa colocar os pingos nos is e dizer, né, que ao fazer isso, evidentemente, ele segue na posição de alguém sem dignidade, né? E para pegar também a fala do Ricardo, eu achei muito interessante, Ricardo, porque essas experiências, né, isso acontece também, eu tenho tentado fazer isso, na formação desses profissionais do sistema de justiça, né? Inclusive em formação de professores, isso é muito produtivo. Por quê? Porque é aquela coisa, né? Às vezes a pessoa ela mora na comunidade, mas tem aquela rixa com o vizinho, com a vizinha e tudo mais. Mas se de repente você promove uma única experiência que seja, um único episódio em que essas pessoas se emocionam ou se sensibilizam, veja, por pintar uma base de uma polícia comunitária, de uma guarda comunitária, por exemplo, ou de uma escola, a conexão que se forma aí, ela é muito mais forte do que qualquer outra conexão decorrente de rixa, de rinha, o que quer que tenha, né? E aí que tá, eu acho assim, vocês têm um papel, né, se estando aí na linha de frente desse tipo de trabalho, vocês têm não só o papel, mas também a oportunidade de desenvolver esse tipo de dinâmica, né? Nem sempre vai dar certo, mas ela é muito mais útil, né, do que qualquer outro tipo de dinâmica de competição. Ela é aproximativa. A gente teve aí essa semana, né, 2 discursos muito bacanas lá no Senado do Uruguai, né? E aí tem lá o Mujica, que é o mais famoso, né, o seu opositor, e no final das contas eles se deram as mãos e disseram, isso aqui é o resultado da democracia no Uruguai. Eu acho que foi até o Mujica que falou, a gente conversou, porque afinal nós estamos na mesma esquina, quis dizer, nós estamos aqui já encerrando a nossa caminhada no plano terrestre, e o outro falou, a gente, de opositores, agora a gente vira, em determinado momento da vida, contadores de fábulas, né? E aquilo é muito bonito, muito lindo, né? E eu fico pensando, poxa, existem ferramentas para a gente promover esses encontros antes da idade avançada, né? Poderia promover esses encontros, por exemplo, nessas atividades, às vezes com jovens, né, com pessoas ali no curso de uma carreira, enfim. Por que a gente espera, né, o fim da vida, ou às vezes nem no fim da vida as pessoas se encontram, né? Então, eu acho que essas dinâmicas, essas atividades, elas são muito produtivas mesmo, assim,
E dentro de uma ideia de que não dá para a gente mudar o mundo numa tacada, numa cartada, numa canetada, pô, fazendo pouco ali você cria uma cultura comunitária ali, em determinado bairro, que seja, já muito melhor do que qualquer outra coisa, né? Perfeito, professor. Alguém queria fazer alguma colocação, algum exemplo corporativo? Senão a gente vai começar divagando aqui de novo e eu tenho bastante coisa para falar ainda. Alguém quer colocar alguma coisa aqui ou não? André, quer falar alguma coisa? Opa! Eu posso dar um exemplo corporativo. Quando eu trabalhava na Resil, né? Nós fazíamos lá arrecadação como se fosse uma competição entre setores. E o departamento que arrecadava mais produtos não perecíveis, né, que a gente fazia, depois a gente pagava um jantar, dava medalha e tal, e envolvia todas as pessoas para estar levando essas doações em casas de instituições carentes. Então a gente ia em asilos, ia naquelas casas que tem os menores, né? Para levar essas arrecadações, e esse envolvimento era muito bacana mesmo, porque as pessoas se sentiam valorizadas de estar fazendo um trabalho social para outras pessoas. Uma coisa bem gostosa, até a gente mesmo se sentia bem de fazer esse trabalho, de você poder ajudar outros que estão precisando, né? E aí você acabava até interagindo melhor com os funcionários, e você via que os funcionários eles ficavam melhores para fazer os trabalhos deles, se sentiam até mais valorizados nessa parte. Então é bem interessante você estar envolvendo uns aos outros mesmo para as pessoas se sentirem valorizadas, né, e emocionalmente ficarem melhores, né. Eu acho que esse ponto é bacana. Muito legal, né? E aí que tá, né? Você distensiona, nessas atividades você distensiona aquele clima que às vezes, enfim, você vai trabalhar com pessoas que estão conduzindo questões de muita responsabilidade, tudo, né? Que estão com problema em casa, aquela coisa toda, às vezes o ambiente fica tenso. Quando você promove isso, dá aquela distensionada, e os vínculos de companheirismo, de parceria, eles se formam de uma maneira um pouco mais natural, né? Esquece um pouquinho os problemas, né? Exatamente. Agora, voltando para essa linha da nossa responsabilidade como gestor na condução desse distensionamento da escravidão, é claro que a gente está sempre preso a uma série de regras, a um sistema político, um sistema econômico, a gente está amarrado a toda uma estrutura, né? A gente não consegue mudar, como bem o professor colocou, algumas situações, mas a gente pode melhorá-las. Se eu sou o gestor de RH e eu simplesmente aplico a lei, porque, como bem exemplificou o professor, na questão do opressor e do oprimido, eu simplesmente compro essa briga e eu simplesmente reproduzo a raiva que as pessoas têm e automaticamente com isso eu aplico a legislação. Não, eu estou fazendo só o que está escrito. O artigo 482 da lei determina que se você for desidioso, você tem que tomar advertência. Mas sem ouvir o problema que a pessoa está passando, sem entender o que aquele colaborador precisa, de repente ele está assim porque aconteceu um problema em casa, enfim. Então a gente faz parte desse conjunto de produção de raiva, de disseminação do ódio, de provocação. Então aí a gente acaba não conseguindo quebrar esse elo de ódio que se existe hoje aqui. E aí, automaticamente, a pessoa vai trabalhar só porque ela tem que trabalhar, porque ela tem que ganhar o dinheiro dela e pagar a conta dela. Então, ela acaba sendo refém do sistema, mas a gente acabou também contribuindo porque não conseguiu fazer o ambiente um pouco mais agradável. A nossa responsabilidade é tamanha e nem todos conseguem perceber esse compromisso que a gente tem estando à frente das relações humanas junto com as pessoas, né? E aí que tá, né? Acho que as coisas elas precisam acontecer sempre com base no bom senso, e é isso, né? No reconhecimento de que do outro lado tem um ser humano, com vida e tudo mais. Então, assim, às vezes a advertência ela precisa vir, mas ela pode vir como advertência e pode vir como escuta também. Ela vem a advertência mais a escuta. Você se dispõe, né? Vou dar um exemplo. Eu sou muito rigoroso com prazo, tá?
Então, eu sempre combino com os meus orientandos de que uma orientação de monografia, tá? Em junho, no dia 1º de junho, todo mundo me entrega introdução, primeiro capítulo escrito, tá? Beleza, aí tem os alunos que não entregam, né? Não entregam. Tem os que somem, aí esses não tem o que fazer, eles vão ter que procurar outro orientador, porque daí eu já não tenho mais nem contato para conversar. E tem os que aparecem com questões sérias e com desculpas esfarrapadas, né? Ambos são ouvidos, né? E, de repente, me vem uma história de uma desculpa esfarrapada, né? Mas, logo em seguida, eu consigo firmar um compromisso de continuidade. Então, veja, para passar de ano, para ir para a monografia 2, tem que ter 5. Então, eu dou 5, fica o registro de que foi muito ruim, que a desculpa não colou, mas tem mais uma oportunidade. Mas a advertência foi feita. Tem aquele que apresenta algumas desculpas, como, por exemplo, várias agora durante esse isolamento social. Professor, tive crise de ansiedade, eu não conseguia fazer nada. Não conseguia fazer nada. Me desculpa, eu não vou mentir, não vou criar outra história, é que eu não consigo fazer nada. E eu vou abandonar a monografia. Ainda tem essa. Eu falo, não, vem cá, vamos conversar. Então, assim, ó, aqui você conseguiu me entregar, eu consigo te dar 7 por isso. Vamos, eu vou te dar uma atenção e você segue. Você não vai com 10. Mas a condição para você ir para a banca, assim. Então, assim, às vezes você precisa dar orientação. Às vezes você precisa chamar a atenção. Mas chamar a atenção não significa humilhar de novo. Você não precisa humilhar ninguém. Né? Você não precisa ferrar com a vida de ninguém. Né? Por exemplo, a cesta básica, para muitos trabalhadores hoje, coloca comida na boca dos filhos, porque os filhos que iam para a escola para comer, tem muita escola e a comida não está chegando. Aqui em Campinas mesmo, eu acompanhei um levantamento, regiões vulneráveis de Campinas, tem criança com fome, gente. Por quê? Porque o pai e a mãe perderam emprego e não está indo para a escola, e ia para a escola para comer. Como é que você faz? Aí o pai ou a mãe consegue um emprego, você corta bem a cesta básica, entendeu? Poxa, define uma reposição, sei lá, dá advertência. Adverte, fala, você conhece as regras, não é para atrasar. Ah, mas o ônibus, tá bom, o ônibus, você vai ter que pegar o ônibus anterior, sei lá. Se precisa, se é isso, dá advertência. Mas se tirar a cesta básica, né, esse exemplo, poxa vida, né, faz um banco de horas, se for o caso. Né, dá advertência, adverte. Advertência é um documento escrito e não implica desligamento imediato, né? É um registro. Fala, olha, a gente tem aqui um acordo, não dá, entendeu? Então, assim, isso é muito difícil, né? Assim, mas, infelizmente, tem gente que sente prazer, né, ao fazer o mal para o outro. E esse prazer é muito bem explicado pela psicanálise, pela psicologia, e isso existe. Né? Mas não dá. Já é mais a área do Ricardo, né? Uma pessoa que tem prazer em fazer o mal para outra, ela estaria muito bem fazendo a gestão de um campo de concentração, um campo de tortura. Não uma empresa. Uma empresa precisa lucrar, a empresa tem direito de lucrar. A legislação dá esse direito a quem tem uma empresa. Né? E para lucrar, certamente, ainda que a tortura, a guerra, dê muito dinheiro, a nossa Constituição não autoriza o lucro pela guerra, é uma das atividades ilegais. Doutor, só pegando esse gancho, né, do prazer, entrando um pouquinho na minha área, né, a gente tem muito hoje no mercado, e principalmente na área de gestão, o que nós chamamos de psicopatas, né, corporativos, psicopatas de terno e gravata. São gestores que literalmente têm o prazer na punição, que não têm a empatia, que têm o prazer em ver o outro sofrendo. Enfim, são pessoas que, infelizmente, acabam sendo espelhos para outros, né? Eles podem até ter um distúrbio mental, uma psicopatia, alguma coisa. Mas o quem está assistindo e que é um subordinado e que amanhã é a passagem do Paulo Freire aí, né? Que amanhã vai deixar de ser o escravo e vai pegar o poder na mão, vai ser igualzinho, vai agir igualzinho.
Ou seja, a gente está formando também pessoas dessa forma, né? Que caminham dessa forma. É muito complicado. Isso é muito complicado, né? Eu estava fazendo uma atividade com um tenente-coronel da Polícia Militar de São Paulo, um tenente-coronel da Reserva, e a tese dele é assim: a gente precisa desmilitarizar a Polícia Militar. Para quê? Para que a gente possa discutir alguns temas, como, por exemplo, o fato da Polícia Militar de São Paulo ser uma das organizações com maior índice de suicídio do mundo, tá? E ser uma organização onde os profissionais de segurança pública fazem, muitos deles fazem uso crônico de drogas, né? E aí, veja, essa ideia, por exemplo, do uso crônico de drogas, ela acontece em várias áreas de trabalho, e aqui, o William até me conhece mais, sabe? Eu não sou da linha da criminalização, eu sou abolicionista das drogas. Na minha cabeça eu teria que ter uma descriminalização para que a gente pudesse conversar sobre isso que eu vou colocar aqui abertamente. A questão é a seguinte: não tem como ser um negócio legal a cultura de que um grande CEO, ou durante os 25 até 35 anos, o cara para que chegou a CEO, ou os caras que chegaram a CEO, as moças, elas faziam uso cotidiano de cocaína. Não é legal isso. Isso é ruim. Se para você ter sucesso na sua vida, você tem que fazer uso permanente de cocaína, anfetaminas, ou ainda antidepressivos, né? Alguma coisa está errada. Isso não é descolado, isso não é legal. Entendeu? Isso não tem que ser objeto de criminalização, porque, de novo, ele está na linha da saúde do trabalho, a saúde do trabalhador, né? Mas não é legal. E a gente sabe, né? A gente, especialmente quem já trabalhou em grandes empresas, tal, porque tal, você sabe, né? Assim, poxa, eu trabalhava 18 horas por dia, às vezes tinha dia que dormia 2 horas, só à base de cocaína, contando assim, como se fosse a chave para o sucesso, né? Eu me pergunto, tudo bem, você pode ter conseguido um posto muito bacana, um cargo muito bacana, um cargo de confiança muito bacana, mas onde entra a reflexão sobre a dignidade com que você fez com o teu corpo, família, evidentemente, né? Por que filho não combina com sucesso profissional? De onde tiraram isso? Né? De onde tiraram que família ou casamento é ruim? Poxa, cara, assim, isso pesa especialmente sobre as mulheres, entendeu? Então, assim, eu fico pensando, né, muito sobre isso. Acho que na academia aqui, né, pensando na minha vida como professor, a gente tem os nossos desafios, né? Você tem que publicar um monte de artigo, tem que fazer um tanto de coisa, participar de um monte de congresso. E uma das coisas, né, que pesa muito sobre a gente é a ideia de que você tem que estar sempre na mídia. Mídia, né? Você tem que estar sempre nos círculos ali, do direito internacional, do direito constitucional. E, particularmente, eu sempre venho dando esse depoimento, porque o meu despregamento disso está em processo ainda, né? Mas eu estou fazendo isso. Mas eu fui muito envolvido por esse discurso, né? Perdi muito tempo, adoeci por conta disso, né? Por quê? Porque é como se o fulano que fala do mesmo tema que eu, se ele for chamado para determinado congresso e não eu, eu tô over. É tipo o que os adolescentes hoje vivem por não terem tantos likes lá na página do YouTube. Aí você vê adolescente de 13, 14 anos se cortando, porque não tem, veja, esses adolescentes aí, eles vão viver essa mesma angústia, essa depressão, quando eles forem trabalhadores, entendeu? É com esse tipo de profissionais que nós vamos ter que lidar daqui 10 anos, ou que vocês vão ter que lidar especialmente, e eu lá na sala de aula, daqui 10 anos. Entendeu? O aluno que, se ele não tirar 10 em todas as provas, ele vai conectar que aquilo lá é uma redução dos likes dele. E aí eu faço a recomendação, certamente, aí talvez a maioria de vocês já devem ter visto, mas aquele documentário, né, o Dilema das Redes, assim, os caras falando, olha, assim, meu filho, só com 16 anos vai ter celular, vai ter Facebook, porque eu criei isso para desencadear a produção de dopamina nas pessoas. O negócio é químico. Veja, e isso precisa, isso tudo, né, é muito difícil a gente conversar sobre esses temas, porque isso tudo precisa estar na nossa mesa.
né? Se não tiver na nossa mesa, a gente vai estar batendo a cabeça, a gente não vai conseguir sair desse ciclo, né? Porque a situação é meio que ficar correndo atrás do rabo, você não consegue sair desse ventilador, né? E isso é muito grave, né? Realmente muito grave. Então, por que não, por exemplo, ser um professor que publica menos, né? Que tem menos likes nas redes sociais, né? Porque o tempo que eu perdia publicando e brigando no Facebook era o tempo que eu tinha para estar com meu filho, por exemplo. Isso daí começou a ficar claro para mim quando meu filho nasceu. Entende? É que eu poderia estar fazendo yoga com a minha esposa, é coisa importantíssima para o meu equilíbrio mental, entendeu? Então, assim, a gente precisa começar a se apropriar disso, mas é muito difícil, né? É muito difícil. A gente precisa estar sempre conversando, assim, conversando, lembrando de coisas, um ajudando o outro, né? Chamando a atenção do outro, enfim. Até porque, só para mais, já devolvo a palavra, as coisas estão me lembrando de algumas coisas, né? Mas assim, a gente também tem uma dificuldade muito grande de lidar com a crítica, né? Porque a gente liga a crítica com menos likes, né? É como se a crítica fosse não like, né? E a não crítica fosse like, fosse aprovação. A crítica, ela vem de um termo grego, né, que remete à libertação, né? É como se você tivesse, né, aqui um fio, dois polos, um para cada lado, né? A crítica é quando vem uma tesoura aqui e liberta esses polos. Veja, ela liberta a crise. Então, se a gente entender a crítica como uma ajuda de rompimento de nós ou de tensões, a gente iria muito além, né? E teria condições realmente de crescer, né, na convivência, na crítica. Acho que enfim, devolvo para vocês, eu já falei demais. Professor, é lamentável, mas a gente já passou aí 1 hora, né? Então a gente já está chegando, encaminhando para A gente volta então, só fazer um gancho aí. Oh, desculpa. Claro. Fazer um gancho que o professor falou. Hoje a gente não é educado a receber crítica, nem feedback e nem discussão, né? A gente não aprendeu a lidar com essas coisas. Então, quando acontece alguma coisa nesse ponto, a pessoa ela fica perdida, ela fica estressada, né, com a situação e acaba não resolvendo nada. Esse que é o problema. Então a gente não tem uma educação em escola, em faculdade, como lidar com essas coisas. Acho que é por isso que é a dificuldade. E nem em casa, né? Às vezes nem em casa a gente se preocupa. Mas é isso, meus queridos e minhas queridas. Obrigado pela oportunidade de estar aqui batendo papo com vocês. Então, eu queria perguntar se alguém quer falar alguma coisa. Por favor, abram a câmera e converse. Aproveita essa mente maravilhosa que está aqui com a gente. Quem quiser falar alguma coisa, por favor. Senão a gente vai encaminhando para o final. E, de qualquer forma, eu vou pedir para abrir as câmeras também para a gente fazer a nossa foto de família. Só para a gente mandar para o Pedro também, para ele guardar lá uma lembrancinha nossa e para a gente também colocar no nosso grupo lá do WhatsApp o pessoal que não pôde participar. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer se pronunciar? Por favor. Eu só queria comentar mais um pouquinho sobre o tema, né, que foi falado, sobre a situação, né? O pessoal pergunta, o que eu devo ser? Eu devo ser um gerente ou um líder? Aí eu vou responder para você, aí depende a ocasião. Você não pode nem ser sempre gerente, nem ser sempre líder. Tem momentos que você vai precisar impor um pedido ou uma meta, você tem que ser um gerente. Você tem que colocar um objetivo para as pessoas chegarem. E vai ter momento que as pessoas vão precisar ter algum problema e poder desabafar com alguém, você precisa ser líder também, poder ouvir e ter aquela empatia com a pessoa. Então a gente tem que saber ver qual momento que a gente deve usar melhor nossa capacidade de atuação, eu acho. Perfeito, cara. Professor, então eu quero agradecer imensamente o privilégio de você ter participado aqui com a gente. A Paulinha já abriu a câmera para foto de família, mas não vai comentar nada, né, Paulinha? Certeza, né? Obrigado. Uma próxima oportunidade, com certeza, eu vou explorar um pouquinho mais o seu conhecimento, porque eu adoro esse tipo de conversa. Para mim é maravilhoso. Eu ficaria aqui conversando um tempão.
mas a hora voa muito rápido, né? Então a gente tem que deixar o pessoal trabalhar também, né? Pessoal, então vamos abrir para a gente fazer A uma gente não gosta de votação, trabalhar, por não. favor. A gente gosta de ficar vendo aula. Agradecer ao professor aí pelo conhecimento que ele passou para a gente. É muito, muito importante. Prazer. Bacana. William, acho que a gente deveria ter um encontro desse semanal, viu, cara? Uma aula. Abre a câmera aí, galera. Eu concordo. Não sei se o Pedro concorda, mas... Eu tô com dificuldade de agenda, mas eu toparia. Olha só. Vou tirar a foto assim. Maravilha. Vamos lá, quem vai tirar foto? Você, Ricardo? Tô tirando aqui, vamos lá. Beleza. Prazer, pessoal. Obrigado, professor. Obrigado demais. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, professor. Valeu, gente. Obrigado. Amanhã a gente encerra, tá, gente? Amanhã é o último dia, a gente encerra amanhã às 19 horas, tá? Beleza. Abraço. Tchau. Abraço, até mais. Tchau, tchau.